Êxodo, capítulo 8. A segunda praga. Rãs. Falou Yahvé a Moisés: Vai ter com o faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o seu território. O Nilo ferverá de rãs, e elas subirão e entrarão no teu palácio, nos teus aposentos, no quarto de dormir, sobre o teu leito e nas casas dos teus conselheiros e nas habitações do teu povo, e nos teus fornos e amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais Yahvé a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com o teu cajado sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com as suas artes e ciências ocultas, realizaram prodígios semelhantes e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes pediu: Rogai a Yahvé que afaste essas rãs de mim e do meu povo, e permitirei que o teu povo parta para que ofereça sacrifícios a ele. E Moisés replicou ao faraó: Digna-te informar-te quando deverei rogar por ti, por teus conselheiros e por todo o teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti e de todas as habitações sobre o teu território, e fiquem restritas somente ao rio. Amanhã, respondeu prontamente o faraó. E Moisés retrucou: Muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yahvé, o nosso Deus. Portanto, as rãs se afastarão de ti, do teu palácio, dos teus conselheiros e de todas as habitações do teu povo, e ficarão circunscritas apenas ao Nilo. Assim Moisés e Arão saíram da presença do faraó, e Moisés clamou a Yahvé por causa das rãs que tinha enviado ao faraó. E Yahvé fez conforme a palavra de Moisés, e morreram subitamente as rãs que estavam em todas as habitações, nos pátios e nos campos. Juntaram-se montes imensos de rãs mortas, e a terra ficou tomada de um horrível cheiro de putrefação. Apesar disso tudo, assim que o faraó percebeu que houve alívio ao seu redor, obstinou-se novamente em seu coração odioso, e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, como Yahvé havia predito. A terceira praga, piolhos. Disse Yahvé a Moisés: Dize a Arão: Estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por todo o território egípcio. Arão estendeu a mão e feriu com seu cajado o pó da terra, e surgiu grande multidão de piolhos que atacaram os homens e os rebanhos. Todo o pó da terra tornou-se piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos nos homens e no gado, mas não conseguiram, e os piolhos continuaram a infestar pessoas e animais. Contudo, os magos afirmaram ao faraó: Atentai, essas são obras do dedo de Deus. Entretanto, o coração do faraó permanecia empedernido, e também a eles não deu ouvidos, como Yahvé havia predito. Quarta praga, moscas. Depois desse ocorrido, Yahvé ordenou a Moisés: Levanta-te ao alvorecer e apresenta-te ao faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: Assim diz Yahvé: Deixa o meu povo partir, para que me prestes culto. Se não permitires que o meu povo parta, eis que enviarei enxames de moscas contra ti, contra os teus conselheiros e contra o teu povo, e contra todas as suas habitações. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Contudo, naquele dia tratarei de maneira especial a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Senhor, e estou agindo no meio desta terra. Farei diferença entre o meu povo e o teu povo. Amanhã, pois, se dará este sinal. Assim fez Yahvé, e enxames de moscas em grandes multidões entraram no palácio do faraó, nas casas dos seus conselheiros e em todas as habitações e nos campos egípcios, e a terra do Egito ficou arruinada por causa das moscas. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs: Ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo em terras egípcias. No entanto, replicou Moisés: Não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios.
Se oferecermos aos olhos dos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar? Portanto, nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer nossos sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, assim como ele mesmo nos determinou. Mas o faraó insistiu: Eu vos permitirei sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe, e por favor, orai por mim também. Assegurou-lhe Moisés: Assim que eu tiver deixado a tua presença, rogarei a Yahvé, e amanhã os enxames de moscas abandonarão ao faraó, a teus conselheiros e a todo o teu povo. Porém, que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o meu povo vá oferecer sacrifícios a Yahvé no deserto. Tendo Moisés saído da presença do faraó, orou a Yahvé. E Yahvé fez o que Moisés lhe tinha pedido em oração. E os enxames de moscas foram para longe do faraó, e os seus conselheiros e de todo o seu povo. Não ficou uma só mosca em terras egípcias. Contudo, mais uma vez o faraó não cumpriu a palavra empenhada e, obstinando-se em seu coração, não deixou o povo partir. Êxodo, capítulo 9. A quinta praga, morte dos animais. Disse Yahvé a Moisés: Vai ter com Faraó e dize-lhe: Assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus: Deixa o meu povo partir para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os teus rebanhos que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, e portanto nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E Yahvé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo: Amanhã Yahvé fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos rebanhos dos israelitas. E o faraó mandou averiguar, e eis que o rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum animal sequer. Então o coração do faraó obstinou-se ainda mais e não deixou o povo partir. A sexta praga, tumores e úlceras. Disse Yahvé a Moisés e Arão: Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés as lance para o ar, diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou-a pelo ar e úlceras pestilentas começaram a estourar em todo o egípcio e os seus animais. Agora, nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Contudo, Yahvé endureceu o coração do faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o próprio Yahvé tinha avisado Moisés. A sétima praga, chuva de pedras. Então disse Yahvé a Moisés: Levanta-te ao romper do dia e apresenta-te ao faraó. E lhe dirás: Assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus: Deixa o meu povo partir, para que me sirva no deserto. Porquanto desta vez mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus conselheiros e contra o teu povo, para que saibais que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Em verdade, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e a teu povo com peste, terias desaparecido de sobre a face da terra. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir? Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem às suas habitações, ao cair sobre eles a chuva de pedras que mandarei, certamente morrerão. Aqueles dentre os conselheiros de Faraó que temeram essas palavras de Yahvé apressaram-se em fazer entrar para suas casas os seus servos e os seus rebanhos. Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra do Senhor, deixaram ficar nos campos os seus servos e os seus rebanhos. Disse Yahvé a Moisés: Estende a mão para o céu,
e devastadora chuva de pedras se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos egípcios. Então José estendeu seu cajado em direção ao céu, e a ré imediatamente mandou grandes trovões e profusa quantidade de granizo, e raios caíram, incendiando a terra dos egípcios. Assim o Senhor fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. Enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo destruiu tudo o que havia nos campos, tanto os homens como os animais. Exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu uma pedra de granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou-lhes: Desta vez eu pequei, e a ré é justo. Eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Yahvé, pois já bastam estes terríveis trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei sair livres, e não ficareis mais aqui. Ao que lhe replicou Moisés: Depois que eu tiver saído da cidade, estendereis as mãos para Yahvé. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que todo mundo pertence a Yahvé. Quanto a ti, porém, e aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temeis ao Senhor. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espigas e o linho em flor. O trigo, entretanto, e o centeio foram preservados, porquanto ainda não haviam brotado. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade egípcia, e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões, a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que o faraó percebeu que a chuva, o granizo e os terríveis trovões haviam parado, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia, ele e seus conselheiros. O coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito, exatamente como Yahvé tinha predito por meio de Moisés. Êxodo, capítulo 10. A oitava praga, gafanhotos. Disse, pois, Yahvé a Moisés: Vai ter com o faraó, porquanto lhe obstinei as entranhas e o coração dos seus conselheiros, a fim de que eu realize estes meus sinais portentosos entre eles, para que narres ao teu filho e aos filhos dos teus filhos como zombei do poder que havia no Egito, e como fiz milagres e maravilhas entre os egípcios. Assim todos vós sabereis que eu sou Yahvé. Moisés e Arão apresentaram-se, portanto, ao faraó e conclamaram-no. Assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa o meu povo sair em liberdade, para que me preste culto. Se recusares deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir nuvens de gafanhotos sobre o teu território. Eles cobrirão a face da terra e não se poderá mais ver o chão. Comerão o que sobrou, o que a chuva de pedras de granizo vos deixou. Comerão todas as vossas árvores que crescem nos campos. Encherão os teus palácios e as casas dos teus conselheiros e as de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus antepassados, desde o dia em que vieram à terra até estes dias. Tendo dito, Moisés virou as costas e saiu rapidamente da presença do faraó. Os conselheiros de Faraó lhe sugeriram: Até quando esse homem será uma ameaça para todos nós? Deixa partir os homens de Israel para que sirvam a Yahvé, seu Deus. Acaso não percebes que todo o Egito está em ruína? Então Moisés e Arão foram reconduzidos à presença do faraó, que lhes disse: Ide, servi a Yahvé, vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos, com os nossos filhos e com as nossas filhas. Com os nossos rebanhos e com o nosso gado haveremos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. E o faraó afirmou: Em verdade, precisareis mesmo de Yahvé quando eu vos deixar ir com as vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isso é o que vós mesmos pedistes. E os expulsaram da presença do faraó. E Yahvé disse a Moisés:
estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham as grandes nuvens de gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que a chuva de granizo deixou. Estendeu, pois, Moisés seu cajado sobre o território egípcio, e Iahé mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido uma quantidade imensa de gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito. Pousaram sobre todo o seu território, e eram demasiadamente numerosos. Antes desses, nunca houve tais nuvens de gafanhotos, nem depois deles virão outras semelhantes. Cobriram toda a superfície da terra e o território egípcio ficou devastado. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de granizo deixara. E não ficou absolutamente nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. Pelo que o faraó convocou a toda pressa Moisés e Arão e declarou: Pequei contra Iahé, o vosso Deus, e contra vós. Mas agora perdoai-me ainda esta vez o meu pecado, e orai a Iahé, vosso Deus, que leve esta praga mortal para longe de mim e do meu povo. E Moisés, tendo saído da presença do faraó, orou a Iahé. Então Iahé fez soprar um poderoso vento do ocidente que arrebatou todos os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não deixou os filhos de Israel partirem. A nona praga, trevas. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão em direção ao céu, e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas que possam ser apalpadas. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem mesmo deslocar-se das suas habitações durante 3 dias. Apesar disso, todos os filhos de Israel tinham luz natural nas terras em que habitavam. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes: Ide, portanto, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças e mulheres poderão também ir convosco. Contestou-lhes Moisés: Terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Portanto, também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhum pedaço de casco de animal em vossas terras, porquanto dos nossos rebanhos temos de separar alguns para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. E nós mesmos não sabemos quais animais escolheremos para os sacrifícios até chegarmos lá. Contudo, o Senhor endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-lo partir. Então o faraó ordenou a Moisés: Aparta-te de mim, e guarda-te de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face, morrerás. Replicou-lhe Moisés: Será, portanto, como dissestes, nunca mais tornarei a ver a tua face.